Olá, turma, tudo tranquilo? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre o rio Ibirapuitã e a relação com os alagamentos no Rio Grande do Sul. Primeiramente, este rio ele vai nascer na região do município de Santana do Livramento e de Rivera, no Uruguai. É um rio que corre no sentido sul para o norte e vai ter a sua foz lá no rio Ibiquim. A área geográfica que a gente diz quando a gente pensa relevo é a Cuesta de Aedo, bem a oeste do Rio Grande do Sul. Quanto à vegetação, o bioma predominante é o pampa, uma vegetação herbácea rasteira. Porém, ao longo do leito do rio, ao longo de suas margens, vamos encontrar inúmeras árvores, ou seja, temos mata ciliar. É uma vegetação que está ali ao longo do rio, comum, típica de ocorrer no pampa, já que no pampa é muito comum a gente encontrar matas ciliares, como em qualquer outro rio. E aqui a gente denomina mata de galeria, porque ao longo do leito do rio a gente vê que se forma uma espécie de galeria em meio a uma área de campo aberto como é o pampa. O rio Ibirapuitã vai passar por áreas predominantemente rurais, ou seja, temos aqui principalmente as atividades como agricultura e pecuária. Além disso, ele vai esculpindo o relevo, ele vai fazendo seus meandros, assim como a maioria dos rios do Rio Grande do Sul, e ele vai recebendo água de seus afluentes. Ou seja, quando eu penso nos alagamentos, é mais um rio principal que vai seguir até a sua foz, que no caso aqui é o rio Ibiquim, e vai então recebendo água de afluentes e vai aumentando o seu fluxo, o seu nível de água. A gente vê nessa imagem que a bacia hidrográfica do rio Ibirapuitã vai formando uma espécie de sistema circulatório, parecendo um sistema de veias. Todos esses bracinhos pequenos são cursos de água que vão chegar até o rio Ibirapuitã, que vai cortar principalmente o município que a gente vai ver a seguir de Alegrete. Seguindo pelo leito do rio, a gente percebe muita presença de mata ciliar, área bastante preservada. Lembrando que a gente está no Pampa, então aqui também nós vamos ter uma área com solo arenoso, muitos locais sofrendo com a arenização. Percebam que não tem, de fato, ocupação urbana na maior parte do percurso do rio, exceto quando a gente está no município de Alegrete. Porém, onde eu não tenho a mata ciliar, eu consigo perceber também a ocupação do ponto de vista de produção rural, criação de animais, pastagem principalmente, e a agricultura. O rio Ibirapuitã, como mencionado, ele aumenta o seu nível à medida que ele vai avançando até a sua foz, que é o rio Ibiquim. Também faz curvas, faz meandros, inclusive abandonando alguns deles, como é o caso que vocês podem ver aqui. Então, o que eu tenho que pensar? Um rio como este não vai ser muito mostrado na mídia, a não ser na parte que ele causa transtornos, principalmente na parte urbana. Eu tenho ele numa área de pampa, que é muito usado para agricultura e pecuária. Então, esse rio ele é muito utilizado, já pensem, para irrigação de alimentos. A gente sabe que no Rio Grande do Sul, principalmente em épocas de laninha, é muito comum ter escassez de chuva. Olha que contradição, fazendo com que se tenha muitas perdas rurais. E o rio Ibirapuitã é um dos recursos usados para a irrigação, então, das lavouras e, obviamente, para os animais, ou seja, os animais terem água para o consumo próprio. A gente percebe também que ao longo do rio eu tenho tantos problemas de arenização, como vocês podem ver aí, mas eu tenho muitas áreas preservadas, muitos parques, reservas ecológicas no caso. Vejam novamente, é um rio caudaloso, é um rio que apresenta pouca ocupação urbana, mas é um rio de extrema importância. Agora a gente vai se aproximar de um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul. Eu estou falando de Alegrete, que é o maior município em extensão territorial. Só que, obviamente, não é o maior em população.
E o rio Ibirapuitã, ele vai passando justamente pelo meio do município de Alegrete. Pelo meio do município, quando a gente pensa? Sim, mas qual parte do município? Onde a gente denomina cidade, que é a parte urbana. Então, quando eu olho para o Ibirapuitã, quando ele está em Alegrete, na parte urbana, a gente percebe que a cidade em si está muito perto de suas margens. O que aconteceu? Alegrete é mais um município que sofreu com alagamentos de um rio que elevou suas águas à medida que a chuva foi caindo e à medida que ele foi recebendo água de seus afluentes. Notem, o rio ele sempre vai surgir com pouca água na região da sua nascente, mas ele vai avançando e ele vai aumentando seu fluxo, aumentando a quantidade de água à medida que ele recebe seus tributários. Então, quando eu vejo aqui, dos dois lados, nesse setor, nós temos bairros aqui de Alegrete recebendo inundações. Muitas famílias tiveram que ser retiradas de suas casas devido à elevação do nível do rio Ibirapuitã. E no caso de Alegrete, notem, o rio está aqui, o município, a parte urbana principalmente está ali. Quando ele faz a curva aqui, eu tenho urbanização do outro lado. Avançando, eu vejo uma área mais rural, porém o rio ele vai para frente e faz uma curva e ele volta um pouco. Então ele tem as margens ocupadas do outro lado. Ou seja, quando eu olho dessa forma, eu percebo que o Ibirapuitã ele tem um braço e no espaço desse braço, no espaço desse meandro, eu tenho uma área urbana, urbanizada. Então, tanto nesse local aqui teve elevação de água que causou inundações, que causou transtornos à cidade de Alegrete, como do outro lado. Ou seja, ocupação urbana bastante intensa, por mais que eu tenha uma preservação neste ponto. Porque naturalmente o que acontece quando a gente vê um meandro desse? É bem comum numa cheia, onde o rio eleva o seu nível, eu ter um canal que vai então abandonar este meandro. No caso, se isso acontecer, o rio ele passa a ocupar essa parte, isso de forma natural. Porém, aqui a gente tem área urbana, que complica e muda a trajetória natural de um rio. Saindo de Alegrete, então a gente consegue perceber bem como a agricultura é presente na região, assim como a pecuária. Saindo dessa região, o que vai acontecer? O rio ele vai continuar passando por uma área de pampa, tendo mata de galeria, tendo suas áreas ocupadas pelo espaço rural, agricultura e pecuária, e assim ele se segue até chegar no seu destino, que é o famoso rio Ibicuí. O rio Ibicuí, a gente teve aula já sobre ele, é outra bacia hidrográfica. Qual a relação que eu tenho que fazer? O Ibirapuitã tem a sua bacia hidrográfica. O principal município da região é Alegrete. Ele vai ter a sua foz no rio Ibicuí, que é uma outra bacia hidrográfica. Então, o que significa isso? O Ibicuí é uma bacia maior. O Ibirapuitã tem a sua própria bacia, porém, acaba fazendo parte da bacia do rio Ibicuí, e ambos vão fazer parte, então, da macrobacia, ou seja, uma bacia hidrográfica maior, que é a bacia do rio Uruguai. Então, o Ibirapuitã vai até o rio Ibicuí, que chega ao rio Uruguai, que vai até, então, o Oceano Atlântico. Certo, galera? Se inscreve no canal, curte, compartilha e até a próxima aula.